Preparem-se para o absurdo monetário automotivo. E aí, galera, beleza? Aqui é o Geando Azevedo. E hoje, meus amigos, a gente vai entrar num universo que desafia a lógica, que faz o seu queixo não só cair, mas se espatifar no chão. Você acha que já viu luxo? Acha que sabe o que é ostentação? Esquece tudo. Pois hoje nós vamos te apresentar máquinas que custam mais do que mansões cinematográficas, iates gigantescos que parecem cidades flutuantes, e até ilhas paradisíacas inteiras. Isso mesmo que você ouviu. Preparem os corações porque esses são os carros mais caros do mundo. E eu te garanto, o preço deles vai te deixar de queixo caído pensando, como assim isso existe? Sério, gente, quando eu falo caro, eu não tô falando daquele carro importado que seu vizinho rico comprou. Não. Eu tô falando de cifras que a maioria de nós nem consegue visualizar direito. Tipo o prêmio da Mega Sena acumulada várias vezes. São veículos que não são apenas meios de transporte. São declarações de poder. São obras de arte sobre rodas. São o ápice da engenharia e do design exclusivo. Cada um deles tem uma história, um motivo para custar os olhos da cara. E a gente vai desvendar tudo isso para vocês. Então, se você é curioso, se você gosta de sonhar alto, ou se você só quer ficar chocado com a capacidade humana de gastar dinheiro, esse vídeo é pra você. Pega a pipoca, se ajeita na cadeira, porque a viagem pelo mundo da extravagância automobilística vai começar agora. E se preparem, porque cada carro que eu mostrar aqui vai fazer o anterior parecer uma pechincha. Duvida? Então, segura essa. Quinto lugar, Bugatti, La Voiture Noire, a escultura negra milionária, versão inicial. Abrindo nossa lista, meus queridos, já chegamos chutando a porta do cofre. Em quinto lugar, temos uma verdadeira obra de arte sobre rodas, uma máquina que parece ter sido esculpida pelos deuses do design automotivo. Estou falando do Bugatti La Voiture Noire. E calma, segura a emoção porque o nome dele vai aparecer de novo, mas com outros valores. Por agora, pensem numa versão exclusiva, quase um protótipo de luxo extremo. Este carro é uma homenagem a um clássico perdido da Bugatti, e só por isso já carrega um peso histórico absurdo. Ele é feito quase que totalmente à mão, galera. Cada parafuso, cada costura, cada pedacinho de fibra de carbono é colocado com uma precisão cirúrgica. É o tipo de carro que você não dirige, você admira. E quando eu falo em detalhes, eu tô falando de um nível de perfeccionismo que beira a loucura. O valor? Bom, preparem-se, essa belezinha aqui passa fácil, mas muito fácil, da casa dos 30 milhões de reais. 30 milhões! Dá pra comprar um bairro inteiro em algumas cidades com essa grana. E não estamos falando só de um motor V16 que te joga contra o banco com a força de um foguete. Embora ele tenha isso também, claro. Esse carro é praticamente uma joia motorizada, com materiais nobres que você nem imagina, tipo ouro branco em alguns detalhes, a fibra de carbono mais leve e resistente do planeta, e um couro que parece ter vindo de unicórnios de tão macio e exclusivo. É um absurdo, é um sonho, é o nosso quinto lugar. Quarto lugar, Pagani Zonda HP Barchetta, o vento raro de 50 milhões. Se você achou que os 30 milhões do quinto lugar já eram um soco no estômago, calma que a brincadeira está só começando a ficar séria. No nosso quarto lugar, temos uma máquina que redefine a palavra exclusividade. Estou falando do Pagani Zonda HP Barchetta. Esse nome já soa como música para os ouvidos dos bilionários, né? E não é para menos. Esse carro é tão raro, mas tão raro, que faz um diamante azul parecer bijuteria. Imagine um carro que existe em apenas 3 unidades no mundo inteiro. 3. Uma delas, inclusive, pertence ao próprio Horácio Pagani, o gênio por trás da marca. Ou seja, se você quiser um, boa sorte tentando convencer um dos donos a te vender. E o preço dessa raridade toda? Segura o queixo para ele não cair de novo, cerca de 50 milhões de reais. 50 milhões é o tipo de dinheiro que compra um time de futebol pequeno, talvez. E claro, não é só um rostinho bonito e raro, além de ser absurdamente rápido, com um design que parece ter saído de um sonho molhado de um piloto de Fórmula 1, é o tipo de carro que, quando aparece na rua, o que é um evento mais raro que um eclipse solar duplo, todo mundo para, o trânsito para, o tempo para.
Os celulares saem dos bolsos como se fossem armas em um filme de faroeste, só para registrar aquele momento único. É uma experiência, galera. Não é só um carro. Agora sim, meus amigos. Estamos entrando no top 3, e aqui o nível de meu Deus. Isso é real? Sobe para a estratosfera. Chegamos no território dos absurdos financeiros, onde o dinheiro parece não ter mais valor, apenas o poder de realizar sonhos impossíveis. Com a medalha de bronze, temos o Rolls-Royce Sweptail. E quando eu digo Rolls-Royce, vocês já sabem que estamos falando do ápice do luxo, da sofisticação e da personalização, né? Mas o Sweptail eleva isso a um patamar que nem a realeza britânica sonharia. Aqui não se compra só um carro, meus caros. Você compra uma experiência, uma obra-prima da engenharia automotiva feita exclusivamente para uma pessoa no mundo. Este modelo foi feito totalmente sob encomenda, a pedido de um cliente misterioso e podre de rico, obviamente. Cada detalhe, desde o formato da traseira que lembra um iate de luxo, daí o nome Sweptail, até o compartimento secreto para champanhe e taças de cristal, foi pensado e executado com perfeição. E o preço dessa brincadeira? Aproximadamente 60 milhões de reais. 60 milhões! Sim, você não ouviu errado. E eu não gaguejei. Só para ter uma ideia da complexidade e da exclusividade, esse carro leva mais de um ano inteiro para ser produzido, peça por peça, artesanalmente. É o tipo de carro que, se você vir um, pode jogar na loteria porque sua sorte está nas alturas. Agora o papo fica sério, galera. Se preparem porque o segundo lugar da nossa lista é simplesmente surreal. É coisa de outro planeta. Estamos falando de uma máquina tão exclusiva, tão poderosa e tão cara, que é praticamente impossível, eu disse impossível, ver uma rodando por aí nas ruas como se fosse um carro normal. Apresento a vocês o Bugatti 110. O nome já impõe respeito, né? 110 significa 110 em italiano. Uma homenagem aos 110 anos da Bugatti e ao lendário EB110. E que homenagem, meus amigos! Este carro é a personificação do exagero em todos os sentidos positivos da palavra. Ele combina luxo extremo, daqueles que fazem qualquer hotel 5 estrelas parecer uma pensão, com uma engenharia insana, capaz de te levar de 0 a 100 em menos tempo do que você leva para piscar, e um design que mais parece ter saído de um filme futurista de ficção científica. É branco, é agressivo, é uma obra de arte em movimento. E segura essa agora, porque o valor vai te fazer questionar a realidade. O Bugatti 110 ultrapassa a marca dos 100 milhões de reais. 100 milhões de reais! Isso mesmo que você ouviu. Um carro que vale mais do que muitos prédios inteiros, mais do que a fortuna de muita gente famosa. É um nível de riqueza que a gente nem consegue processar direito. E finalmente, rufem os tambores, preparem os corações, porque chegamos ao topo da nossa lista. O carro mais caro do mundo. Aquele que faz todos os outros parecerem, bom, ainda ridiculamente caros, mas menos que este aqui. No primeiríssimo lugar, com a coroa de rei da ostentação, está ele novamente, mas agora em sua forma mais gloriosa e cara, o Bugatti La Voiture Noire. Sim, o carro preto, uma tradução literal que esconde uma complexidade e um valor que são simplesmente de outro mundo. Este não é apenas um carro, é uma lenda moderna, uma peça única, feita sob medida para um cliente ultra secreto, cuja identidade é um dos maiores mistérios do mundo automotivo. Imagine um veículo que não é só transporte, mas sim uma escultura em movimento, uma sinfonia de fibra de carbono e potência. Cada linha, cada curva, cada detalhe foi pensado para ser único e inigualável. E o preço? Segura o queixo com as duas mãos, porque ele vai cair. Mais de 150 milhões de reais. 150 milhões de reais. Isso mesmo. É tanto dinheiro que daria para comprar uma frota inteira de supercarros, vários jatinhos particulares ou talvez um pequeno país. Mas aqui, meus amigos, o que vale não é a lógica, é a exclusividade absoluta, o luxo em seu estado mais puro e o status de possuir algo que ninguém mais no planeta tem. Uma peça única, uma verdadeira joia da coroa automotiva. E aí, galera?
Que viagem absurda foi essa? Eu tô aqui até agora tentando processar esses números, esses carros, essa ostentação toda. É cada máquina de cair o queixo, uma mais impressionante e cara que a outra. Chega a dar um nó na cabeça pensar que existem pessoas com tanto dinheiro assim para gastar num único automóvel, né? Mas ao mesmo tempo, não dá para negar que são verdadeiras obras de arte da engenharia e do design. É o tipo de coisa que a gente vê e fica sonhando, imaginando como seria ter um desses na garagem. Agora eu quero saber de vocês. Se você tivesse essa grana toda sobrando na conta, tipo, ganhou na loteria umas 10 vezes seguidas, teria coragem de gastar tudo em um carro desses? Qual deles você escolheria? O La Voiture Noire? O 110? O Sweptile? Comenta aqui embaixo. Quero ver as opiniões mais malucas e os sonhos mais ousados. Vamos criar uma discussão épica sobre esses monstros milionários. Quero ver quem tem a coragem de bancar uma dessas máquinas. E claro, se você curtiu esse vídeo, se ficou chocado, se sonhou junto comigo, já sabe o que fazer, né? Esmaga esse botão de like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque aqui no Filmes a gente sempre traz as maiores curiosidades e os conteúdos mais insanos para vocês. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Até a próxima, galera. Valeu demais pela companhia. E fui.